Paz, senhor prezados, tudo bem? Esse que vos fala é o professor Reinaldo Pinheiro. Vamos para mais uma aula nossa de Tema dos Profetas, a disciplina Tema dos Profetas. E nós estamos ingressando na 10ª aula dessa disciplina de Tema dos Profetas, que faz parte da grade do curso de Bacharel em Teologia do Instituto Bíblico de Campinas. Então nós vamos adentrar no Tema dos Profetas, disciplina que faz parte da grade do Bacharel do Instituto Bíblico de Campinas. Vamos orar a Deus? Senhor Deus Pai, nós te agradecemos por mais um dia, abençoai teus filhos e filhas e dai-nos uma aula abençoada para a glória do teu perfeito nome. Então nós vamos hoje para a nossa 10ª aula. Só conferir aqui o áudio, está tudo ok. Vamos para a nossa 10ª aula. E o que a gente vai trabalhar hoje com vocês nessa aula? Vamos lá, deixa eu só dar uma acertada aqui. Isso, 10ª aula nossa de Tema dos Profetas. E nós vamos trabalhar qual a temática aqui? Temas diversos. Lembra, nós trabalhamos Tema dos Profetas. E Tema dos Profetas, a gente foi trabalhando os temas que eram comuns. E aí remanescem alguns outros temas que a gente vai acabar trabalhando com vocês nessa última aula. Porque tem o nome dessa última aula da disciplina de Tema dos Profetas é Temas Diversos. Põe em ordem a tua casa. Eu não vou me aprofundar muito, porque na primeira aula a gente já trabalhou esse assunto, não dá para a gente trabalhar todos os temas. Mas lembra que eu falei para vocês que põe em ordem a tua casa, só recapitulando, não é como muitos pensam, não teria o mesmo sentido de que se converta porque você está em pecado, mas sim arrume um sucessor porque você vai morrer. De onde eu extraio essa ideia? Do próprio texto. Deus chega e fala para o rei: põe a tua casa em ordem. O rei, ele não pede perdão. Se fosse pecado, ele ia pedir perdão. Você vai ver que ele vira e ora e reivindica a Deus a sua justiça. Então, no próprio texto, a gente vê que, no próprio texto, nós temos a capacidade de ver que não se trata de pecado, tá? No próprio texto, a gente tem a capacidade de extrair essa ideia. Segundo, aí eu falei para vocês, então o que seria esse pôr a sua casa em ordem? E aí nós comentamos para vocês que teria o sentido de arrume um sucessor. Aí você falou assim, professor, mas Deus estava mandando ele arrumar um filho logo? Não daria tempo para ele ter um filho, porque ele ia morrer logo. Por que ele tinha que arrumar esse sucessor? Nós já falamos. Por quê? A Assíria, o grande império assírio, estava vindo ali, chegando no quintal dele. Se ele morresse sem filhos, ele morreria sem deixar alguém no trono. Porque o que ocorria? A sucessão biológica, natural e dinástica. Como assim, professor? Olha aqui, morre o rei, quem senta no trono? O filho. De regra, o primogênito. Poderia ter exceções? Sim, Davi é uma exceção. Salomão não é exceção, desculpe. Salomão é exceção, porque não era o primogênito, tinha Adonias, entendeu? E tinha Adonias, salvo melhor juízo, tinha outro filho, mas Adonias era o legitimado. Em relação a Salomão, ele era o legitimado. Então, poderia? Sim, mas de regra era o primogênito. Do contrário, um dos filhos indicado pelo imperador, pelo rei, né? Tá. Só que, olha aqui, Ezequias não tem filho, então não tem a sucessão biológica dinástica natural. Se não tem filho, não tem a sucessão biológica, ele vai morrer, ele tem que dizer quem vai sentar no trono. O que ele teria que fazer? Pôr alguém no trono. Falar que quando estou prestes a morrer, chama o pessoal, os seus oficiais, os seus homens de confiança, seus conselheiros. Se ele tivesse condições de anunciar isso para o povo, se não tem, anuncia os seus conselheiros, seus homens de confiança, faz toda aquela liturgia de transferência do poder, fala, eu vou morrer, quem vai sentar no trono é fulano. Senta lá, põe a coroa e tal, faz a liturgia de transferência de poder. Bacana. O meu irmão, meu tio, meu cunhado, alguém lá da família. Era isso que Deus está dizendo. Põe alguém no trono porque você vai morrer. Você não tem filho para fazer uma sucessão natural. Então, coloca alguém para sentar no trono no seu lugar, porque essa doença sua é para a morte, tá? Não era põe a tua casa em ordem porque você está em pecado. É põe alguém no trono. E eu lembro que eu falei para vocês da Bíblia Viva? Essa Bíblia Viva aqui, a tradução dela, ela não traduz
de acordo com o sentido formal, mas é uma tradução funcional, tá? A tradução Almeida e corrigida, as Almeidas, essa aqui é uma tradução Almeida, Bíblia do Ministro, tradução Almeida. As traduções Almeida, se você observar, elas traduzem de acordo com o sentido formal, mais próximo dos originais, palavra por palavra. Essa Bíblia Viva, como a Nova Linguagem de Hoje, a versão transformadora e outras versões, Linguagem de Hoje, Bíblia Vida, versão transformadora, elas traduzem mais de acordo com o sentido funcional, tá? Elas não traduzem muito respeitando a forma, versículo por versículo, palavra por palavra. E olha o que ela diz aqui, mas só que ela traz um dado muito interessante de Isaías 38 para a gente. Olha o que ela diz aqui, ó. O mesmo texto que nós já lemos? Sim, professor, sim. Olha aqui, ó. 38 de Isaías. Neste período, o rei Ezequias ficou gravemente doente. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, abre aspas, assim diz o Senhor, tome as providências necessárias para a sucessão no trono de Judá, porque você não vai sarar dessa doença, você vai morrer. Ao invés de estar como está nas nossas Almeidas, corrigidas, atualizadas, contemporâneas, ou a nova Almeida atualizada, ao invés de estar como está lá nas nossas Almeidas, põe a tua casa em ordem, a Bíblia Viva, a Bíblia Viva, né? A Bíblia Viva do mundo cristão, isso aqui. A Bíblia Viva, ela traduz assim, ó, ao invés de colocar põe a tua casa em ordem, ela já traduz como eu expliquei para você, ó. Toma as providências necessárias para a sucessão no trono de Judá, porque você não vai sarar dessa doença, você vai morrer. Então, tá aqui, ó. Põe a tua casa em ordem, literalmente toma as providências necessárias para a sucessão do trono de Judá. Literalmente. Como que seria melhor entendido, põe a tua casa em ordem? Essa frase aqui, ó. Tome as providências necessárias para a sucessão do trono de Judá. Como que eu entendo isso? Meus queridos, você tira essa ideia do texto, você tira essa ideia do contexto, você tira essa ideia de outros versículos que eu citei. Porque se você fizer o cálculo ali, com os textos que nós citamos na primeira aula, essa informação também tem no livro de vocês, se você for lá, nesse capítulo que nós estamos estudando, vai ter essa informação lá. Você vai ver que eu indiquei os versículos lá, você pode pegar o capítulo 10 do livro e nesse tema aqui que você vai ver que eu faço esse estudo, tem os versículos lá, dá para você fazer o cálculo todinho que eu estou dizendo aqui, você consegue fazer esse cálculo lá. Então, o que a gente extrai do texto? Que põe a tua casa em ordem arrume um sucessor para sentar no seu lugar no trono. Por quê, professor? Não se arrependa do seu pecado, porque o rei não pediu perdão. Você vai ver que no versículo seguinte ele reivindica a sua justiça. E ele foi um dos bons reis de Judá do sul, foi um dos bons reis do sul, tá? Judá. Tá? E um detalhe, se você fizer o cálculo, Manassés vai nascer cerca de 3 anos depois do adoecimento aqui. Então ele não tinha filhos, porque o Manassés vai nascer 3 anos depois do adoecimento. Como ele não tinha filhos, o que a gente entende? Nós entendemos que põe a sua casa em ordem e arruma um sucessor, como está na Bíblia Viva. A aliança com a Babilônia. O que é interessante, que depois de ter convalescido da sua doença, olha o que o texto bíblico diz aqui, ó, muito interessante isso, aí às vezes a gente não se atenta, ó. Ele se convalesce da sua doença, e às vezes você lê por cima, superficialmente, você acha que Deus está sendo duro. Ó. Nesse tempo, 39, versículo 1, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que estivera doente e já tinha convalescido. Então, ele sarou daquela doença ali que ele teve mais 15 anos, e o rei da Babilônia mandou uma cartinha para ele, dizendo saúde, tal e tudo mais, tá? E Ezequias se alegrou com eles, lhe mostrou a casa do tesouro, a prata de ouro, as especiarias, os melhores ungüentos, todas as suas armas e tudo o que se achava nos seus tesouros. Coisa alguma houve em sua casa ou em tudo do seu domínio que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe perguntou, o que foi que esses homens disseram? E de onde vieram? Respondeu Ezequias, de uma terra
remota vieram a mim, de Babilônia. Perguntou o profeta: o que foi que viram na sua terra? Respondeu Ezequias: viram tudo o que há na minha casa. Coisa alguma há nos meus tesouros que não lhe mostraste. E aí vem a sentença divina. Deus diz, ó: então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor, certamente virão dias em que tudo o que houver em tua casa e tudo o que tesouraram os teus pais até o dia de hoje será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma. Ele faz um duro juízo. Se você olhar superficialmente, você fala assim: mas rapaz, por que Deus foi tão duro aqui? O rei da Babilônia mandou oficiais, tá? Ele mandou oficiais e uma cartinha dizendo: olha que bacana, Ezequias, você estava doente, você sarou, que bom que você tenha saúde, muitos anos de vida. Que aí você fala assim, é um trato de diplomacia, né? A gente, um rei, um presidente, mandar uma cartinha para o outro desejando para ele saúde depois de ele ter se convalescido de uma doença grave. E aqui Deus vem e senta a borracha e vai lá e diz que tudo que ele tem vai ser levar, vai chegar um tempo em que a Babilônia vai levar tudo e ele vai ficar cativo da Babilônia ou vai ser vassalo, está dizendo, você vai ser vassalo da Babilônia, submisso à Babilônia. Isso em 712, essa profecia efetivamente começou a cumprir em 606. 100 anos e 6 anos, 106 anos depois, começa a se cumprir essa profecia, que a Babilônia leva a primeira leva, 597 a segunda leva, e 586 a terceira leva. Essa profecia aqui é de 712, cerca de 106 anos depois, começa a se cumpri-la. Mas você fala assim, mas por que Deus foi tão duro aqui? A questão é a seguinte, o que a gente tem que entender? Aqui não foi uma mera felicitação. Ele fez uma aliança com a Babilônia. Por isso que Deus foi duro. Se você pegar aqui dessa aliança que ele fez com a Babilônia, se você for lá no livro de 2 Reis, deixa eu me ver se é isso aqui mesmo, 2 Reis, isso, capítulo 18, ó, versículo 13, diz assim, ó, 2 Reis 18 e 13, ó, no 14º ano do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou, no 14º ano dele. 14º ano dele, tá? Então, Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Síria, Laquis, seria Laquis: errei, retira-te de mim, e tudo que exigires de mim, te pagarei. Só que ele não fala qual é o erro dele aqui. Pode prestar atenção, você não encontra. Qual que é o erro dele? O erro dele não é esse aqui, o erro dele está lá em Isaías 38. O erro dele foi ter feito uma aliança com o rei. Esse foi o erro dele, ter feito uma aliança com o rei. Olha, quer ver? Nós conseguimos chegar a essa conclusão aqui, ó, capítulo 21, versículo 1 de 2 Reis, ó. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E 52 anos, 55 anos reinou em Jerusalém. Aqui, ó, vamos voltar um pouquinho. Em 2 Reis, capítulo 20, versículo 21, ó. Descansou Ezequias com seu pai, Manassés reinou em seu lugar, mas não é esse texto que eu quero. Quer ver? Eu vou fazer o cálculo com você, literalmente, que nós vamos fazer o cálculo agora. Segundo Reis 18, 1 e 2. Segundo Reis 18, 1 e 2. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, rei de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém. Então vamos lá. Quantos anos o Ezequias reinou? 29. 29 anos. Quantos anos Deus deu para ele? 15 anos, tá? Então, se ele reinou 29, e dentro desses 29 tem os 15 anos que Deus acresceu para ele, olha o cálculo, ó, 29 menos 15, a gente vai ter 14 anos. Então, no 14º ano do reinado dele, ele vai
ter adoecido no 14º ano do reinado dele. Ó, se ele reinou 29 e esses 15 últimos foram aquele acréscimo, ele estaria doente no 14º ano do reinado dele. No 14º ano do reinado dele, ele fica doente, veio o profeta Isaías, fala, olha, põe a tua casa em ordem, arruma um sucessor que você vai morrer. Deus acrescenta mais 15 anos, e nesse período, por isso que a Bíblia diz lá em Isaías, por esses dias, vem o rei da Babilônia, fica sabendo que ele melhorou, manda oficiais e fala, olha que bacana, e ele faz uma aliança com o rei da Babilônia. Isso por volta de 712. O que acontece? A Assíria era o grande império da época, e ela já vislumbrava que a Babilônia estava em ascensão. Quando ela vê que o rei de Judá, Ezequias, faz uma aliança com a Babilônia, ela vem atacar a Babilônia nesse ano, por conta dessa aliança. Então a sequência lógica é essa. Ele adoece no 14º ano do reinado dele, sara no 14º ano do reinado dele, no 14º ano do reinado dele a Babilônia vem, faz um agrado, ele faz uma aliança com a Babilônia, e a Assíria, como via que a Babilônia estava em ascensão, porque o grande império era a Assíria ataca. Por isso que ele fala, quando ele é atacado pela Síria, errei. Só que você não consegue descobrir qual que é esse erro aqui. Você tem que fazer o link lá com Isaías 38. Preste bem atenção que está aqui, ó, 18 e 13 de 2 Reis diz, ó, no 14º ano do reinado de Ezequias, o ano que ele adoece. Se você ler o versículo primeiro, ó, tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos. Espera aí, se ele reinou 29, desses 29 eu subtraio 15, que os últimos anos foram acrescidos, ele tinha 14 anos de reinado quando ele adoeceu. Então ele adoece com 14 anos de reinado, ele é curado nesse 14º ano do reinado. Nesse 14º ano do reinado dele, a Babilônia vem, faz um agrado, ele faz uma aliança com a Babilônia. Por isso que o profeta Isaías é tão duro lá no capítulo 39 de Isaías. Por isso que o profeta Isaías ele é tão duro lá no capítulo 39, e ele chega para o rei e fala assim, olha rei, bacana, a Babilônia viu tudo isso. Porque o que você tem que entender? Olha, o capítulo 39, leia e observe. Não foi só uma conversa, ele apresentou tudo o que ele tinha, ele apresentou a estrutura do teu rei, do reino dele, o poder, a glória, as coisas que ele tinha de bom no reino. Não foi só uma visita de alguém que veio felicitar ele porque ele tinha sarado. Não foi só, olha, bacana, você sarou, estamos felizes com a sua saúde. Não, observe bem que no capítulo 39, leia, ele abre, ele mostra tudo, ele mostra tudo. Olha o que diz aqui, ó. Ó, capítulo 39, versículo 3, ó. Então o profeta Isaías veio a Ezequias e lhe perguntou, o que foi que aqueles homens disseram? E de onde eles vieram? Respondeu Ezequias, de uma terra remota, era da Babilônia. Perguntou o profeta, o que foi que viram na tua casa? Respondeu Ezequias, viram tudo o que é na minha casa, coisa alguma nos meus tesouros que não lhe mostrasse, não lhes mostrasse. Preste atenção que ele está dizendo assim, ó, eu abri as portas do reino para eles. Eles viram tudo, tudo, tudo. Por quê? Porque nós fizemos uma aliança. Você acha que se fosse um país que ele tratasse como inimigo, ele ia mostrar os tesouros que ele tem? Não, porque se ele mostra no dia seguinte, o país estava na porta ali, cercando a cidade, para pegar esses tesouros. O que você tem que observar? É um fato lógico, lembra? E na nossa primeira aula nós falamos, você tem que entender o contexto histórico para você entender os profetas. Preste atenção. O que os reis, os imperadores mais almejavam? As armas, os tesouros, as posses do outro reino. Era um despojo de guerra que eles almejavam. E eles não iam atacar um reino que não tivesse nada. Então, observe bem. O que você faria para não atrair um grande império para atacar você? Não mostraria que você tem tesouros, armas e aquilo que ele cobiça. Se você fosse mostrar para alguém, você ia mostrar para alguém aliado e dizer, olha, eu tenho muita coisa, então eu preciso da sua ajuda para me proteger, para que o outro império inimigo não me ataque. Então, você só mostrava para alguém que você considerasse como aliado. Então, no capítulo 39, quando ele mostra os seus tesouros para a Babilônia, entenda, ali foi uma aliança. Uma aliança com quem? Com a Babilônia. Por isso que no final do capítulo 39, nós estamos trabalhando, por isso que no final do capítulo 39, Deus vem e fala assim, bacana, você fez, seria como se Deus dissesse assim, bacana, você fez essa aliança com a Babilônia, você fez um mau negócio. Por quê?
Porque vai chegar um tempo em que a Babilônia vai vir aqui e vai levar tudo que você tem. Parecida com aquela aliança lá com a morte. Lembra que nós já estudamos a aliança com a morte? Que o reino de Judá tinha feito, salvo o melhor juiz, Acás tinha feito com a Assíria. E dizia, nós temos uma aliança com a morte, temos uma aliança com o inferno. Quando passar a avalanche, a inundação destruidora, nós vamos estar protegidos. O que eles estavam dizendo? Nós temos uma aliança com o inferno e com a morte, que é a Assíria. Quando a Síria vier atacar todos os nossos vizinhos, moabitas, amonitas, sidônios, o pessoal de Tiro, o pessoal de Damasco, aqui o pessoal da Síria, o pessoal de Israel, até o pessoal do Egito, nós vamos ficar protegidos, porque nós temos uma aliança com a Assíria, nós temos uma aliança com a Assíria, com a morte e com o inferno, e nós vamos ficar protegidos por conta disso. Aqui era a mesma coisa. Agora era Ezequias fazendo a aliança com a Babilônia e porfiando que ele estava tranquilo porque ele tinha feito uma aliança com a Babilônia. Veio o profeta Isaías no capítulo 39 e diz, você mostrou todos os seus tesouros para ele. Você fez uma aliança com eles. Então bacana. Deus manda eu te dizer que vai chegar um tempo que eles vão levar tudo que você mostrou aqui para eles. Tá? Você mostrou para eles, eles sabem que tem, onde tem e vão vir buscar uma hora. Só isso que eu tenho para te dizer. Então, o que você tem que se atentar? Era essa a situação, era esse o contexto. Parece que Deus foi duro, mas não é, porque ele tinha feito uma aliança com a Babilônia. E era terrível essa aliança com a Babilônia. Por quê? Lembra que eu falei para vocês? As guerras eram guerras dos deuses. Quando o Judá fazia uma aliança com uma nação igual ao Egito, igual a Babilônia, ou a Síria, nações pagãs, a tendência deles aderirem a essa idolatria era muito grande. Isso já acontecia desde o período dos juízes. Lembra, os juízes ingressaram na terra, não destruíram os cananeus, capítulo 3, versículos 5 e 6, não destruíram os cananeus, casaram com suas filhas e deram suas filhas para eles e serviram seus deuses. Salomão vai lá e casa com um monte de mulher gentia, tem aquelas concubinas, princesas e mulheres gentias, lá Moabitas, Amonitas, Sidônias, Etéias, você vai ver que ele, capítulo 1 Reis, capítulo 11, ele vai e adere a essa idolatria no final da sua vida, ele adere à idolatria, cai na idolatria, racha o reino. Então, você observa que essa aliança ela era prejudicial, porque levaria os judeus a caírem na idolatria, levaria eles a deixarem de confiar em Deus para passar a confiar na Babilônia, levaria eles a depender e acreditar que quem estava livrando eles seria os deuses babilônicos e não o Senhor Jeová. Era esse o problema. Eles passariam a aderir à idolatria da Babilônia, a depender da Babilônia, e quando socorridos, eles passariam a acreditar que os deuses babilônios os livraram. Por isso que Deus chega e é duro. Por isso que a Assíria ataca o rei Ezequias lá no 14º ano do seu reinado, como a gente leu lá em 1 Reis 18, que ele chega e fala, errei, retira-te de mim. Qual foi o erro? Eu fui lá e fiz uma aliança com a Babilônia. E o grande império era a Síria, se sentiu incomodado e acabou atacando Judá e ele teve que dar essa satisfação para a Síria. Ciro, a demonstração da soberania de Deus. Aqui nós não vamos aprofundar também, porque nós já trabalhamos isso na primeira aula, demos uma pincelada concernente ao contexto. E aí nós explicamos para vocês que aqui Deus cita Ciro, mas quando Deus cita Ciro aqui em Isaías 45, o que você tem que se atentar aqui? Deus cita Ciro em Isaías 45, assim diz a Ciro meu ungido. No 44, 28, ele já diz sobre Ciro. Isaías citou Ciro aqui em 712, e Ciro vem surgir no Império Mundial quase cerca de 170 anos depois, em 539. Ele cita Ciro, diz que Ciro ia determinar a reconstrução do templo quando o templo estava em pé ainda. Quando Isaías cita a reconstrução do templo determinada por Ciro, o templo nem tinha sido destruído, ia ser destruído 120 anos depois, 130 anos depois, porque foi destruído em 586, e ele profetiza por volta de 712, e a reconstrução seria determinada cerca de 170 anos depois. Então, só para você observar e se atentar aqui à demonstração da soberania de Deus, que já disse que Ciro surgiria no Império Mundial e surgiu. Se você observar quem era o império da época de Isaías, era a Assíria. Depois vem a Babilônia em 606, depois vem a Pérsia em 539, e aí, lá na Pérsia, Esdras I, Ciro vai determinar a reconstrução do templo, cumprindo o que foi dito por Isaías quando o templo ainda estava em pé
capítulo 1 de Isaías, Isaías critica a hipocrisia religiosa. A supremacia dos planos divinos, aqui Isaías 55, Deus vai e fala que os seus planos são mais altos do que a terra, e os seus caminhos são mais altos do que os caminhos dele, tá? A salvação para os gentios. O que é interessante é que a gente acha que no Antigo Testamento Deus lidava só com Israel, falava de salvar só Israel, e a gente acha que a salvação era apresentada só para os judeus. Mas se você observar, a salvação ela é apresentada para os gentios já no Antigo Testamento. Ó, o Senhor chamou Israel para que ele viesse a influenciar as demais nações e para servi-lo. Mas ao invés de Israel influenciar as demais nações, Israel acabou sendo influenciado. Ao invés de Israel levar as demais nações a abandonar a idolatria e aceitar o Senhor Jeová, o que Israel fez? Israel caiu na idolatria. Olha o que diz aqui, ó, capítulo 56, versículo 7. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isso já fala o quê? Salvação estendida aos gentios. Israel, no entanto, o que ele fez? Ao invés de influenciar, ele deixou ser influenciado e caiu na idolatria. Isaías capítulo 9 também fala de salvação aqui para os gentios, ó. Mas para, versículo 1, mas para os que estavam aflitos não haverá mais obscuridade. No passado ele envelheceu a terra de Zebulon e Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do Jordão, ao caminho do mar, desculpe, o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, tem uma tradução que diz Galileia dos gentios. Então o plano de Deus de salvar os gentios está desde o Antigo Testamento. O plano de salvação não é só para Israel. Deus onisciente. A partir do capítulo 63, aqui, e durante todo o capítulo 64, Isaías passa a fazer uma intercessão. No entanto, essa intercessão não é por um problema vivido por ele em seus dias, pois nessa ocasião Jerusalém estava em pé e não em ruína, como é vista no texto acima citado. Sendo assim, Isaías passa a fazer uma oração intercedendo por uma situação futura de Judá, que ocorreria cerca de 100 anos depois. Isto é, o profeta ora por Jerusalém, que seria destruída futuramente pela Babilônia. Olha o que diz aqui, Isaías 63 e 12. Ó. Isaías 63 e 12. Está no livro de vocês, tá? Isaías 63 e 12. O que acontece aqui? Aqui é mais uma vez aquilo que a gente já falou. Leva muitos a acharem que o final do livro de Isaías foi escrito por um deutero Isaías. Isaías 63, 12 diz assim, ó, que fez o seu braço glorioso andar à mão direita de Moisés e fendeu as águas diante dele para criar para si mesmo um nome eterno, que os guiou por abismo. Mas esse 63 e 12 está falando de outra coisa sobre Moisés. Mas o que você tem que entender no capítulo 64, 63, 64? Isaías está em um contexto de destruição de Jerusalém. Vamos voltar ao nosso raciocínio. Você fala assim, mas como que ele fala de destruição de Jerusalém se na época dele Jerusalém estava em pé e seria destruída tempos depois? Justamente por conta disso. Ele vai profetizar de um fato futuro e leva alguns estudiosos a entenderem que ele não poderia ter profetizado isso. Como que Isaías vai abordar esses temas de destruição e reconstrução de Jerusalém, se Jerusalém estava ainda em pé? Como que ele vai trabalhar esse tema se Jerusalém estava em pé? Aqui, ó, capítulo 64, versículo 10 diz, ó, as tuas santas cidades se tornaram em deserto. Até Sião é um deserto, Jerusalém está assolada. 64 e 10. Eu coloquei 63, 12 aí, mas 64 e 10 é o versículo chave, ó. As tuas santas cidades se tornaram em deserto. Até Sião é deserto, Jerusalém está assolada. Isaías está falando de Jerusalém assolada. Espera aí, Isaías profetizou isso aqui por volta de 700, esse versículo. E a destruição ocorre em 586, 114 anos depois. Só para você ter uma noção de que ele vai profetizar um fato futuro. Por isso, ó, ao versículo 63, 11 agora. A nossa santa e gloriosa,
a nossa santa e gloriosa casa, em que te louvamos, os nossos pais, foi queimada a fogo, e todas as nossas coisas mais preciosas se tornaram em ruínas. Conter-se-ás ainda sobre essas calamidades, ó Senhor? Ficarás calado e nos afligirias, ou nos afligirás tanto? Preste atenção no capítulo 64, versículo 10 ao 12. Preste atenção nesse bloco. Ele fala da destruição de Jerusalém, e ele fala, ó, a casa, ó, a nossa santa e gloriosa casa está em que nós louvamos aos nossos pais, foi queimada a fogo. Ele fala não só da destruição de Jerusalém, como da destruição do templo. Veja o versículo 10, 64 e 10, ó. As tuas santas cidades se tornaram deserto. Sião está deserto. 64, 10, ele diz, Sião está deserto. O que é Sião? Jerusalém está deserto. Aí no 11 ele diz aqui, ó, a sua santa casa foi queimada a fogo, o templo foi queimado a fogo. Então, Isaías 64, 10 e 11, ele fala da destruição de Jerusalém e da destruição do templo, que ocorre em 586. Só qual que é o problema? Isaías profetizou em 700, 114 anos antes. Por isso que alguns dizem, olha, até 39, Isaías, do capítulo 1 ao 39, foi o Isaías, do 40 ao 56, foi um deutero Isaías, um pseudo-Isaías, até o 55. Do 56 em diante, até o final, foi um trito Isaías, outro pseudo-Isaías. Por quê? Porque eles não conseguem digerir como pode, ali naquele bloco do capítulo 40 em diante, Isaías falar de Ciro, no 44, último versículo, 45, primeiro versículo, falar da destruição do templo, no 44, 28, e aqui no 64, 11 e 12, da destruição do templo de Jerusalém, fatos que se dariam mais de um século depois de Isaías, ou cerca de um século depois da morte de Isaías, que foi 680 para 586, cerca de um século, quase um século depois, como que ele estaria profetizando, predizendo esses fatos. E aí alguns entendem que ele não teria essa possibilidade. Mas já disse para vocês que isso é a linha de teologia liberal, porque a teologia piedosa se fundamenta em Isaías 46, 10, que Deus diz, eu anuncio o fim desde o começo. Por isso que o tema o tema nosso abordado aqui agora é Deus onisciente. Deus sendo onisciente, ele vai e mostra para Isaías o que aconteceria cerca de 100 anos, 110 anos da profecia. A profecia foi por volta de 700, essa profecia, e a destruição de Jerusalém do templo ocorre em 586. Por isso que o tema aqui nosso agora é Deus onisciente ou presciente, que é um desdobramento da onisciência de Deus. Uma mensagem prática. O Senhor manda que o profeta ele pegue e enterre um cinto junto ao rio, e após muitos dias ele vai lá buscar esse cinto. O cinto havia apodrecido, e o Senhor usa esse fato para transmitir a sua mensagem ao povo. Assim como aquele cinto havia apodrecido, ele faria apodrecer o orgulho de Jerusalém e levá-los à Babilônia. Então, assim, muitos dos fatos, muitas das condutas do profeta, vai lá, enterra um cinto, pega o cinto apodreceu. O que é esse apodrecimento do cinto? É o orgulho do povo apodrecido, e Deus ia levar cativo, e esse era o simbolismo. Deus trabalhava com muito simbolismo, a gente já abordou isso com vocês, tá? Não temos tempo para tudo. Uma questão cronológica. O que você tem que observar, principalmente em Jeremias? O livro de Jeremias, ele não foi escrito em ordem cronológica. Você vai ver que no capítulo 21 ele vai citar um rei que é o último dos reis. Um pouquinho para frente ele volta e cita os reis anteriores. Então você vai ver que ele não tem essa linha cronológica. Olha no capítulo 21, ó, de Jeremias, ó. Se você pegar aqui, capítulo 21, só vou fazer uma tomada para você observar. Ó, capítulo 21, ele vai dizer aqui, ó, no versículo 1, palavra que veio a Jeremias para o Senhor, quando o rei Zedequias enviou-lhe a Passur. Esse Zedequias é o último rei, de 597 a 586. É o último rei. E está no capítulo 21. Então você fala, olha, então está acabando. Mas se você for um pouquinho para frente, você vai ver aqui, ó, capítulo 25. A palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no 4º ano de Jeoiaquim, filho de Josias. Veja, Jeoiaquim, filho de Josias, foi anterior a Zedequias. Zedequias está no 21 e Jeoiaquim está lá
no 25. Então, não está em ordem cronológica. Você vai abordar, versículo 26, no princípio do reinado de Jeoiaquim, filho de Josias. Então, você vai ver que o 26, ele envolve fatos que são anteriores ao 21. Então, a gente teria que ter colocado 25, 26 e 21 depois do 25 e 26. Então, cuidado com a cronologia de Jeremias, porque os capítulos não estão em cronologia. Eles são fatos, vai se relatando, mas ele vai descrevendo os fatos, mas há uma quebra na ordem cronológica, tá? Os 70 anos do exílio que Jeremias profetizou, não vamos nos aprofundar, porque a gente já trabalhou com vocês. Jeremias 25 e 11, ele diz que o cativeiro babilônico seria de 70 anos. Ali, acho que no capítulo 26, ele manda aquela cartinha para os exilados que estavam lá, exilados, e diz para eles assim, olha, pessoal, os profetas, os falsos profetas estão dizendo que o cativeiro vai ser, no 26 não, 29 ele manda a carta. No 29 ele manda a carta. Ele manda a carta e diz, olha, pessoal, os falsos profetas estão dizendo que o cativeiro é 2 anos. E eu digo para vocês que o cativeiro é de 70 anos. Então, vocês que estão no cativeiro aí, não voltam mais. Quem foi, vai morrer aí. Talvez volte seus netos, seus filhos e seus netos. Você que foi aí, planta uma árvore. Falar para plantar uma árvore. Se fosse aqui no Brasil, falar planta um pé de jabuticaba, né? Demora para nascer, demora para produzir, e você vai chupar jabuticaba aí. Pode plantar que você vai chupar jabuticaba. Planta um pé de jaca, você vai comer jaca aí. Ele fala isso. Planta árvores frutíferas aí que vocês vão comer delas. Vocês não vão voltar, vocês vão comer delas. Casa aí, constrói casa e tudo que vocês vão habitar aí. O cativeiro é longo, 70 anos de cativeiro. Quem foi não volta. Então, busque a paz dessa terra, porque vocês vão ficar aí, tá? Esse era o objetivo. O exemplo dos recabitas, ele cita um exemplo dos recabitas que não eram judeus, que guardavam a tradição e obedeciam aquilo que seus antepassados disseram, para não morar em casa, não serem sedentários, não morar em casa e não beber vinhos. Os recabitas cumpriam o que os antepassados diziam e Judá não cumpriu o que Deus dizia. Então, por isso que ele usa o exemplo dos recabitas aqui, Visto que os filhos de Jonadab, filhos de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. O que Deus está querendo dizer? Os recabitas não bebiam vinho, não moravam em casas, eram nômades, e obedeciam uma tradição, enquanto o povo de Judá não obedecia os mandamentos de Deus. É isso que Deus fala assim, olha, os recabitas são melhores que vocês que obedecem a tradição dos antepassados deles, e vocês não obedecem os meus mandamentos e as minhas ordenanças. E aí Deus usa esse exemplo, eles não bebem vinho, não moram em casas, e cumprem tudo aquilo que for ensinado desde e por seus antepassados, obedecem aos antepassados, e vocês não me obedecem, tá? O rolo escrito por Jeremias, novamente aqui, o rei é citado aqui, Zedequias, ele toma esse rolo, um livro, destrói, depois Jeremias acaba escrevendo outro, tá? Baruque leva o rolo à presença do rei, e ele queima, tá? E o Senhor manda Jeremias compor outro, que se Jeremias não tivesse composto e tivesse destruído, não chegaria até nós. A queda de Jerusalém, no capítulo 39, vai descrever a queda de Jerusalém após 18 meses de ser, tá? Por isso que você vai ler ali, 18 meses a cidade cercada. Lembra que nós já explicamos para vocês que um grande império, quando chegava para tomar a cidade, ele não encostava no muro, ele, de regra, ficava ali cercando o muro, impedia a entrada de suprimentos, comida e água, e fazia com que o povo fosse desvanecendo de fome e de sede, e aí ele um dia aqui, um dia acolá, ele dava uma atacada, jogava umas 200 mil flechas lá dentro, umas pedronas de catapulta, e dava uma cutucada no muro para ir fazendo um furo, e dava assim, uns ataques, parava os ataques, o povo sem comida, sem água, e sofrendo esses ataques intermitentes, vai e volta, vai e volta. Por um longo período de tempo, chegava uma hora, ou a pessoa ou se rendia, ou realmente desvanecia, porque não tinha condições mais de resistência nenhuma, que é aquilo que Jeremias fala em Lamentação de Jeremias 2:20, 4:10, que as mulheres comiam seus próprios filhos, praticavam antropofagia, porque 18 meses a cidade cercada, sem entrar comida e água lá, sem entrar comida e água necessária para suprir todo o povo que estava lá, você pratica coisas desumanas, toma conduta desumanas. Jeremias é libertado pelos caldeus. Esse capítulo aqui, se você der uma estudada, você vai ver que Jeremias ele é colocado... Jerusalém cai, no capítulo 39, cerca de 18 meses, ele é colocado nas fileiras, e Nebuzaradão, o oficial da Babilônia, chega diante das fileiras e encontra Jeremias nas fileiras, ou seja, preso, sendo conduzido ao cativeiro babilônico. E ele olha e fala assim, Jeremias, tudo que você falou
sobre esse povo e sobre essa cidade aconteceu. Solta Jeremias das correntes, das cadeias, e diz assim para Jeremias: olha, Nabucodonosor falou que se eu te encontrasse aqui, era para eu te libertar e deixar você optar, você ia tomar a decisão que você quiser. Você quer ir com a gente para a Babilônia, você vai ser muito bem tratado. Lá já tinha o Daniel, que estava sendo bem tratado, né? Você quer vir com a gente para a Babilônia, você vai ser muito bem tratado. Ou você quer ficar nessa terra aqui, está devastada, mas a opção é sua. Jeremias, ele escolhe ficar entre o povo, na terra mesmo devastada. Se ele tivesse ido para a Babilônia, eu acredito que ele teria sido recebido dos judeus um tratamento que Flávio Josefo recebeu, porque Flávio Josefo, após perder parte da guerra que ele liderava, ele tentou mediar uma rendição de Jerusalém sem sucesso. Há historiadores que relatam isso, e ele acabou depois sendo conduzido para Roma e sendo bem tratado por Roma, mas muitos judeus têm tendo ele como traidor por ter mediado a rendição de Jerusalém, e aí tem esse sentimento contra ele. Acredito que Jeremias, se tivesse ido para a Babilônia, talvez muitos judeus teriam dito, realmente ele era um traidor, estava profetizando para o povo se render, o povo não se rendeu, a cidade foi destruída e ele foi lá ter privilégio na Babilônia. Mas ao invés disso, ele preferiu ficar ali junto com o povo, sofrendo com o resto do povo, e acaba indo para o Egito, fuga para o Egito. Havia sido estabelecido um governo provisório ali com Gedalias, e ali, depois da queda em 586, ficou um governo provisório com Gedalias ali na região de Jerusalém, ali na Judéia, né? Ficou um governo provisório ali, a cidade estava destruída, mas ficou uma gestão provisória por Gedalias. Gedalias acaba sendo morto por uma trama lá. Os judeus que ficaram ali de resto, depois de 586, foram consultar Jeremias, porque falou: a questão é a seguinte, Jeremias, a Babilônia descobriu que Gedalias foi morto, a Babilônia vai ver aqui e vai matar o restinho que sobrou aqui, o pessoal que está espalhado, que ela vai matar todo mundo, passar como rolo compressor. O que a gente faz? A gente fica aqui ou vamos fugir para o Egito? O que Deus disser, a gente faz. Aí Jeremias falou: bacana, eu vou consultar Deus, depois eu trago a resposta para vocês. Jeremias foi, consultou Deus, voltou e falou: olha, é para a gente ficar aqui, não é para a gente ir para o Egito, porque se a gente for lá, a tendência de vocês caírem na idolatria é muito grande. O que o povo fez? Não, Jeremias, mais uma vez você está do lado da Babilônia, você quer que a gente fique aqui para Nabucodonosor vir matar o resto que sobrou e não ficar ninguém vivo. Nós vamos para o Egito, vamos levar você. Jeremias acaba, ao contrário de senso, sendo forçado a ir para o Egito. Diz a tradição que ele acabou sendo morto lá por um compatriota. A visão do capítulo 1 de Ezequiel, que é aquela visão extraordinária, essa visão tinha uma necessidade, porque o judeu estava em um conflito existencial, porque como pode Jeová poderoso e eles teriam sido levados para o cativeiro? Como pode Jeová poderoso e o templo deles, que era o sinal de coesão nacional, estava sendo destruído? E aí, justamente no capítulo 1, Deus quer reavivar a fé do profeta Ezequiel e mostra para ele essa visão poderosa de Deus. Você vai ver que é uma visão extraordinária. Os seres que estão debaixo do profeta, isso está no livro, depois você leia, você vai ver que são os querubins, eu indico o livro. Então você fala assim: rapaz, mas se os querubins, esses seres do capítulo 1, que ele consegue visualizar embaixo do trono, extraordinários, são só os querubins, você imagina Deus. O que Deus está querendo dizer? Os querubins estavam ali carregando, como se estivesse carregando o trono. Ele está dizendo assim, ó: se os camaradas que carregam o meu trono é esse espetáculo, imagina eu que assento no trono. Então ele queria mostrar para o profeta que ele continuava sendo o Deus Todo-Poderoso, soberano e tudo mais, apesar do povo ter ido para o cativeiro. Que o povo estava padecendo não por uma insuficiência da soberania e do poder de Deus. O povo estava padecendo porque haviam rejeitado ao Senhor e caído na idolatria. Era esse o objetivo, esse propósito. O efeito da palavra no profeta, ele acaba comendo esse rolo e esse gera efeito nele. Essa parábola das duas águias aqui, ela faz, e a videira. A videira seria Judá, as duas águias. A primeira seria a Babilônia, a segunda o Egito. E aí é contada uma parábola assim, que uma grande águia vai lá e planta uma videira. E essa videira está crescendo. Ao invés de ela crescer para o lado dessa grande águia que plantou ela vai crescer para o lado de outra águia que chega. Depois que essa grande águia vai e planta essa videira começa a crescer. Aí chega uma outra águia bonitona e senta do lado ali. Ao invés de ela crescer para o lado da primeira águia que plantou ela passa a crescer para o lado da segunda águia, colorida e bonita. O que Deus diz? Você acha que essa primeira águia que teve todo esse trabalho com você não vai arrancar a videira? Vai arrancar a videira. O que isso simboliza? Judá é a videira, a primeira águia é a Babilônia. A Babilônia vai e faz benefícios para Judá, em tese.
entendeu? E Judá, ao invés de se submeter à vontade da Babilônia, está indo buscar recurso no Egito, que é a segunda águia. O que Deus diz? A primeira águia que plantou a videira vai arrancar a videira. Judá vai ser destruído. Maldição hereditária, que nós trabalhamos no capítulo, no livro de vocês, não dá tempo para a gente trabalhar a questão da maldição hereditária. E aí a gente faz uma reflexão que hoje em dia tudo é maldição hereditária, quando na realidade confundem justiça divina com maldição hereditária. Deus diz ali que visita a maldade dos pais nos filhos. Então isso é justiça divina, tá? Está no livro de vocês e não maldição hereditária, tá? Então daqueles que fazem mal. Então Deus visita a terceira e quarta geração a maldade dos pais dos filhos, aqueles que fazem mal. Isso não é maldição hereditária, é justiça divina. E o povo confunde muito a justiça divina com maldição hereditária. O Senhor procura um homem aqui para se pôr na brecha. E por que pôr na brecha? Veja a figura aí. Porque na brecha era quem morria primeiro. Então, quem se colocava na brecha era quem estava disposto a morrer pelos outros. Por quê? Porque a brecha era o lugar onde o inimigo furava para entrar ali, onde o soldado inimigo ia entrar tudo por ali. Quem estivesse na brecha era o primeiro a morrer. Batalha de Gog e Magog, eu comentei no livro de vocês, não dá tempo para a gente trabalhar, tá? Por causa do tempo. Mas essa batalha vai acontecer no início da grande tribulação, vai envolver uma confederação de nações, e essas nações que atacam Israel, se você ler o capítulo 38 no final, elas são destruídas por uma intervenção divina, catástrofes naturais, fogo amigo, e no capítulo 39, os mortos dessa nação, acho que versículos 7 e 12, os mortos dessa guerra, no capítulo 39, versículos 7 e 12, serão sepultados por cerca de 7 meses. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia e estude o livro, assista a aula e responda os questionários, tá bom? Deus abençoe. Aqui nós concluímos essa disciplina, as 10 lições. Essa é a última das 10 lições, tá? Nós concluímos a disciplina de tema dos profetas, que faz parte da grade do bacharel em teologia do Instituto Bíblico de Campinas. Deus abençoe.